Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Euler, sou da mentoria Fiber e queria explicar para vocês aqui um conceito das máquinas Fiber Laser que você precisa entender antes de começar a estudar o curso e começar a mexer com as máquinas, ok? Tem 4 parâmetros que são assim fundamentais que você entenda, que se você não entender esses parâmetros, você não vai conseguir trabalhar direito com a sua Fiber, tá? Que é a velocidade, potência, frequência e o intervalo de linha. Então, esses 4 parâmetros é muito importante que você entenda. E eu vou tentar te mostrar isso aqui de uma forma prática para você entender o funcionamento disso, para você seguir com o curso aí. Então, vamos aqui para a tela do computador. Eu estou aqui no Lightburn. E eu vou, por exemplo, vou fazer um quadrado aqui, certo? Fiz um quadrado e você vai ver nas aulas, né, que quando você colocar o seu preenchimento, ou linha, ou etc., você vai ver que a gente tem aqui os parâmetros que são velocidade, potência, frequência e intervalo de linha. São esses 4 parâmetros aqui que a gente vai estar alterando para fazer as nossas gravações. Então, eu vou explicar aqui de uma forma rápida como que funciona cada um deles. Por exemplo, aqui na velocidade, né, eu deixei um arquivo na aula aqui, em anexo, com alguns conceitos. A velocidade maior, a sua gravação fica mais clara, fica mais fraco. E uma velocidade menor, a sua gravação fica mais escura, mais forte. Por que isso? Tá? Voltando aqui para o Lightburn, se eu colocar 6.000 de velocidade, por exemplo, o laser aqui ele vai passar bem rápido. No Lightburn aqui a gente tem essa ferramenta aqui que ilustra. Tá vendo aqui as linhas como o laser vai passar, entendeu? Então eu vou apertar aqui reproduzir e é assim que o seu laser vai gravar. Vai passar de um lado para o outro bem rápido, com 6.000 de velocidade, tá? Então quanto mais rápido ele passa, mais claro fica a gravação, porque o laser passa tão rápido que não queima direito. E se o laser passar mais devagar, entendeu? Eu vou colocar aqui uma velocidade aqui, por exemplo, de 60, que é uma velocidade baixa. O laser vai passar mais devagar. O laser passando mais devagar, ele vai queimar mais a sua peça, entendeu? Então, quanto mais devagar, menor a velocidade, mais forte. Quanto maior a velocidade, mais claro. Este é o conceito de velocidade. Então, você tem que entender. Velocidade alta, claro. Velocidade baixa, escuro. Simples assim. Velocidade é isso, ok? Agora, vamos para o próximo parâmetro. Tá? A gente tem aqui o parâmetro aqui, potência. O que é a potência? A potência nada mais é do que a força do laser, tá? Numa analogia aqui, 100% seria o fogo alto ali do fogão. 100% é onde está mais forte, está queimando mais. 10% seria bem fraquinho. 0% é nada. 10% é bem fraquinho. 50% é metade, entendeu? Metade da potência. 100% potência máxima. Então eu coloquei aqui no arquivo aqui para vocês entenderem, potência maior, mais escuro, mais forte. Potência menor, mais claro, mais fraco. O que é isso? É igual eu falei. Força máxima, fogo alto, 100%, queima muito. Fogo baixo, 10%, queima pouco. Então, esse é o conceito da potência. Simples assim, entendeu? Então, vocês já entenderam aí. Velocidade e potência, ok? Como que você pode fazer para estar escurecendo ou clareando? Então, você sabe que você pode diminuir a velocidade, você vai escurecer. Ou você pode aumentar a potência, você vai escurecer também. E se você quiser clarear, velocidade alta,
você clareia. Potência baixa, você clareia também. Então você vai fazendo essas combinações, entendeu? Vamos lá agora para o próximo conceito, que é a frequência, tá? O que é a frequência? Eu coloquei aqui, ó, que a frequência, a gente tem aqui no programa, ó, frequência, ela vai de 20 até 80. Na maioria das máquinas Fiber é isso, 20 até 80. E como que funciona isso? Olha só. A frequência maior, ela fica mais claro. A gravação mais fraca agride menos a peça. Então, a frequência, assim, é o que agride a peça, ok? Então, frequência 80 é o inverso da potência. A frequência 80 é a mais clara, é a que vai agredir menos a peça. Frequência 20 é a mais forte, é a que vai agredir mais a peça. Então tem a observação aqui que a frequência vai de 20 a 80, 20 é o mais forte, 80 é o mais fraco, certo? Para a maioria das nossas gravações aqui a gente usa frequência 30, 35, de 20 a 40, tá? Não está variando muito, mas assim, se você trabalhar com semi-joias, por exemplo, você vai usar de 30 a 40. Então essa é a frequência. É um parâmetro assim um pouquinho mais complicadinho de entender, mas é só você entender que 80 é mais fraco, 20 é mais forte e você vai fazendo essas combinações, beleza? Agora vamos para o quarto parâmetro aqui, que é o intervalo de linha. O que esse intervalo de linha é? O intervalo de linha está aqui no nosso Lightburn, ó. Geralmente a gente usa aqui de 0.01 até 0.06. Na maioria das gravações é isso, 001 até 006. Como que funciona isso? Tá? Coloquei aqui 006. Aqui é como o meu laser vai passar, ok? De um lado para o outro. Isso aqui é o tipo de preenchimento. Isso aqui a gente vai tratar numa próxima aula, mas só para você entender como funciona o intervalo de linha, ó, o laser está passando de um lado para o outro com 0.06 de intervalo de linha. Que significa que a distância aqui entre uma linha e outra dessa é 0.06. No Lightburn aqui a gente tem a ferramenta aqui que simula. Então você está vendo que tem várias linhas aqui, ó. Não dá para ver às vezes no zoom normal, mas com a rodinha do mouse aqui você aumentando, ó, você vê que tem as linhas. E aqui você vai entender que o laser vai passar, ó, de um lado para o outro, fazendo essas linhas, ó. Ok? Então 006, você viu a distância das linhas ali. Você já começa a enxergar aqui a distância entre uma linha e outra. Se eu usasse aqui um intervalo de linha de 001, seria assim o mais próximo possível, né? Uma linha da outra, 0.01. A hora que eu clicar aqui nessa ferramenta, você vai ver que você nem consegue enxergar as linhas. Só dando bastante zoom aqui para você enxergar essas linhas. E se eu colocar aqui para visualizar, ó, você vai ver que ele está fazendo uma linha bem próxima uma da outra, bem juntinho, entendeu? Então, na prática, como que funciona isso? Quanto mais junta essas linhas estiverem, mais próxima for uma linha da outra, mais fundo vai ser aquela gravação. Vai gravar mais fundo e mais forte, porque são várias linhas, uma bem pertinho da outra. Mais longe uma linha da outra, vai ser mais raso a sua gravação e mais fraca, porque as linhas estão mais longe uma da outra. Entendeu? Então o intervalo de linha é isso. É a distância entre uma linha e outra que o laser passa. Menor o intervalo de linha, mais forte e mais fundo. Maior o intervalo de linha, mais fraco e mais raso. Então esses são os parâmetros da Fiber. Velocidade, potência, frequência e intervalo de linha. Você entendendo esses 4 parâmetros, eu te garanto que você vai trabalhar com a sua Fiber sem biblioteca nenhuma e conseguir fazer todas as gravações e corte que você precisa, certo? Segue acompanhando o nosso curso aí, o curso vai aprofundar, essas são as noções
básicas que você tem que entender para dar sequência no seu trabalho aí. Beleza, pessoal? Se você não é aluno do nosso curso, te convido a clicar no link aqui embaixo e seguir com o nosso treinamento. Beleza? Forte abraço. Tamo junto.